São Paulo passa vergonha na Copa do Brasil. Arboleda vira preocupação. Crespo lamenta a situação. Jandrei não acerta uma. Vai começar mais um giro de notícias sobre o São Paulo Futebol Clube. Oi, gente, eu sou a Vitória. Deixe o seu like, comente e compartilhe para todos os tricolores ficarem informados. O São Paulo teve um dia movimentado, começando pelas categorias de base e o futebol feminino. Pelo Campeonato Paulista Sub-20, o tricolor venceu o 15 de Piracicaba por 2-1. Fora de casa, manteve a sua boa fase na competição estadual. Já o time feminino garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao bater o Vasco por 3-1, com gols de Camilinha, Giovana e Natane. No Sub-17, a equipe enfrentou o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Venceu por 2-1 e chegou à 10ª colocação da competição. Na noite desta quarta-feira, dia 6 de agosto, o Atlético Paranaense garantiu a sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o São Paulo em duelo decidido na Arena da Baixada. Após sair atrás do placar agregado, o Furacão venceu o confronto por 1-0 com gol de Esquivel, marcado na segunda etapa, igualando a partida e levando a disputa para os pênaltis. Nos pênaltis brilhou a estrela do goleiro Santos, que defendeu todas as cobranças são paulinas, de Sabino, Tapia e Jandrei, e garantiu a classificação do Atlético com uma convincente 3-0 na disputa. E eu jogo para você, São Paulino, o que aconteceu com o elenco do São Paulo? Por que dois zagueiros bateram pênaltis e o goleiro, que inclusive não acertou nenhum lado da cobrança de pênaltis? Com a eliminação consumada, o Atlético avança na Copa do Brasil, enquanto o São Paulo agora volta suas atenções para os próximos compromissos na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E vale lembrar que a partida foi um vexame desde o início, que já começa com uma expulsão duvidosa. O goleiro Rafael foi expulso aos 4 minutos do primeiro tempo. Ele precisou cometer uma falta para consertar o erro do Arboleda, que fez um passe errado. O atacante Viveros foi malandro e conseguiu ali a expulsão, por ele ser o último jogador. A expulsão precoce faz com que o técnico Hernan Crespo seja obrigado a promover a entrada de Jandrei. E nisso sai um jogador muito importante para a criação, que é o Rodriguinho. Ele saiu, o Jandrei entrou e daí para frente foi só para trás. O Atlético garantiu a classificação no segundo tempo, quando ele conseguiu fazer mudanças ali que anularam completamente o São Paulo. Para mim, a saída do Rafael foi decisiva no duelo. Talvez se ele tivesse ficado até o final, teria sido diferente. Um dos protagonistas da desclassificação do São Paulo foi o goleiro Jandrei. Reserva imediato de Rafael e um dos goleiros reservas mais bem pagos da Série A, com salário estimado em cerca de 300 mil mensais. O Jandrei entrou ainda no primeiro tempo, após a expulsão do goleiro Rafael, e ele teve um papel decisivo na disputa por pênaltis. Nas 3 cobranças do Atlético, ele pulou para o mesmo lado, o lado errado, e o lado esquerdo em todas elas, sem conseguir defender nenhuma. Para completar a noite negativa do goleiro, ele fez a última cobrança, Ele assumiu a responsabilidade São Paulina e que parou nas mãos do goleiro Santos. Ele não conseguiu converter a sua cobrança, decretando a eliminação. O revés não só resume a atuação do arqueiro, mas também simboliza uma noite que o São Paulo foi superado em vários aspectos, desde o controle emocional até a execução técnica, principalmente agora que encerra sua campanha de forma precoce na Copa do Brasil e aumenta a pressão sobre o elenco em um momento decisivo da temporada. Vem aí Copa Libertadores, vem aí o restante do Brasileiro que o São Paulo precisa se garantir, O volante Marcos Antônio, na zona mista após a partida contra o Atlético, lamentou a derrota do São Paulo, mas destacou a necessidade de seguir em frente sem muitas lamentações. Abre aspas. Sinceramente, sabíamos que seria difícil aqui na casa deles, com a torcida, e tivemos uma expulsão logo no início do jogo. Mas batalhamos, lutamos e a equipe está de parabéns. Temos grandes guerreiros aqui. Agora é levantar a cabeça e seguir em frente. Não podemos deixar a derrota nos abalar para a sequência. Estamos tristes, claro. Queríamos seguir na competição, mas agora é levantar a cabeça para seguir em frente. Fecha aspas, essa foi a fala de Marcos Antônio. Isso é meio óbvio, é claro que o torcedor precisa se apegar no restante da temporada, principalmente na Copa Libertadores, que agora é o campeonato que sobra fora dos pontos corridos, que é o Brasileirão. A equipe vai ter agora mais uma decisão.
No sábado agora enfrenta o Vitória lá em casa, precisando pontuar no Brasileiro para se manter bem ali, conseguir brigar pelo topo da tabela ou até pelo G6. E ali também, na outra semana, enfrenta o Atlético Nacional pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. E é importante que a equipe tenha essa maturidade para não cometer o mesmo erro. O São Paulo foi eliminado sim quando trocou de goleiro, né, quando teve a expulsão, mas também foi eliminado quando não ampliou a vantagem no Morumbi, quando o 2-0 virou 2-1 ao invés de virar 3-0 e assim por diante. O treinador Hernan Crespo lamentou a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil e disse: abre aspas, a gente não conseguiu jogar, fecha aspas. O técnico apontou a expulsão de Rafael no primeiro tempo como um dos principais pilares da derrota para o Atlético. Ele comentou sobre a expulsão. Abre aspas, não quero falar de arbitragem. Sinceramente, não posso falar se foi falta ou não. Aconteceu. Fácil de analisar é que esse cartão vermelho tudo mudou. O que a gente podia pensar que poderia fazer, condicionou o jogo, fecha aspas. Aí ele volta a falar que para ele analisar o jogo, né, não tem como analisar. O São Paulo não jogou. E sobre ajustes táticos em função da superioridade numérica, que é literalmente você saber jogar com um a menos, ele comentou sobre estar sofrendo um pouco. Eles estavam chegando pelas bandas, né, pelas laterais ali, pelas beiradas, e ele falou que a equipe ficou muito aberta com o Alisson e com o Marcos Antônio. Era um espaço muito grande do campo para cobrir, então ele preferiu colocar o Pablo Maia. Aí ele também comenta sobre o jogo ser muito dinâmico e acontecer coisas que ele não poderia controlar. E ele fez um apelo por equilíbrio emocional após a eliminação. A primeira coisa que temos que fazer, a gente, os atletas, diretoria, é ter os pés no chão. Não somos horríveis agora e não éramos fenômenos antes. Temos que fazer o que a gente sabe que tem que fazer. Não é bom ser eliminado de uma competição importante. E ele também comentou essa importância da torcida, do elenco, da diretoria manter o pé no chão para não perder o restante da temporada, porque se você não tem uma cabeça boa, automaticamente você pode pôr tudo a perder. E inclusive isso tá atrelado também à tática, né? Você estar com um a menos em campo exige muito psicológico para você não se perder ali do que você sabe fazer de melhor. E as notícias ruins não param só na eliminação. O zagueiro Arboleda deixou o campo no intervalo devido a dores no músculo anterior da coxa esquerda, o que imediatamente acendeu um sinal de alerta no departamento médico do clube. No segundo tempo, já ausente em campo, o defensor ficou no banco de reservas, com compressas geladas aplicadas na região afetada. Na saída, dirigiu-se ao ônibus mancando, sinalizando ainda mais preocupação. O clube confirmou que o Arboleda vai passar por exames, na próxima quinta-feira, hoje, no caso, quando a equipe retornar ao CT da Barra Funda, com o intuito de diagnosticar a extensão do problema. Na coletiva, após o jogo, o técnico não escondeu a sua apreensão. Ele até chegou a dizer que está muito mais preocupado com a lesão do Arboleda do que com a eliminação. Fechando o ciclo de péssimas notícias, o Alan Franco também está sentindo dores e pode virar um desfalque. A defesa do São Paulo vai ficar apenas com Sabine Ferrarese 100%. A ver com os exames e o que vai realmente ser noticiado pelo São Paulo sobre o estado de saúde desses jogadores. Para falar de coisa boa, vem aí o retorno de Lucas Moura, que deve jogar contra o Vitória no sábado. Ele vai ganhar uns minutos, mas a sua expectativa mesmo, o seu grande retorno, vai ser pela Copa Libertadores, seguindo o plano do departamento médico, que era entregar o Lucas para a Copa Libertadores. E é isso, torcedor, o Giro de Notícias vai ficando por aqui. Dessa vez só notícias ruins, mas sábado estamos de volta e quem sabe teremos mais notícias boas a ver o restante da temporada do São Paulo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse jogo. Quem foi o maior culpado? É mais treinador ou é jogador? Compartilha para todo o tricolor ficar informado. A BTV Esportes está em todos os lugares. E tchau!